O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje fala inequivocamente de oração. A primeira leitura nos apresenta a oração da rainha Esther no momento de grande perigo, e o Evangelho nos apresenta Jesus falando da fecundidade da oração. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e abre-se-vos-á, quer dizer, e a porta vos será aberta. E talvez você já tenha, ou até mesmo esteja agora ouvindo este Evangelho com um quê de, não de incredulidade, espero que não, misericórdia, mas um quê de espanto, de incômodo, porque você pode dizer: Padre, mas eu já pedi e não alcancei, eu já procurei e não encontrei, eu já bati e pelo menos eu não percebi a porta ser aberta. Eu digo isso a você porque já aconteceu comigo, de eu pedir insistentemente, procurar zelosamente e bater quase que aflitamente e aparentemente aquela graça não alcançar. Meus irmãos, aqui nós precisamos saber o que é que nosso Senhor quer que nós procuremos. Ele quer, porque é que a sagrada, porque é que os evangelhos, ou melhor, o que é que Jesus veio fazer neste mundo? Ele veio nos trazer a salvação. Ora, tudo aquilo que concorrer para a nossa salvação nos será concedido. Então, o que nós precisamos ter como certo é o quê? Se nós pedirmos alguma graça necessária para a nossa conversão, para a nossa libertação dos vícios, dos pecados, para a nossa salvação, isso não nos será negado. Deus não deixará de nos conceder graça alguma que concorra para este fim. Então aqui nós precisamos ver, então, é o caso de nós refletirmos sobre as qualidades, as características da súplica para que ela seja atendida, as características da oração para que ela nunca perca a sua fecundidade. Então, o primeiro critério é o quê? Que eu peça algo que concorra para a minha salvação, que eu peça algo que seja para o meu bem espiritual, porque é claro, se você reza e pede a Deus, por exemplo, a graça de uma cura, é algo bom. É claro que ser curado de uma doença é algo, no primeiro instante, que é bom.
Mas pode ser, meus santos, que aquela doença faça parte da história por meio do qual, a história da sua salvação, e será por meio daquela doença que uma graça maior lhe será concedida. Então, de você estar disposto a suplicar a Deus apenas e tão somente e principalmente as graças que concorrem para a sua salvação. Então é a primeira característica. Então pode ser que você peça a cura e a cura não venha. Pode ser que você peça a Deus a graça de alcançar aquele emprego que você tanto gostaria, mas aquele emprego que você tanto gostaria, ele não será para o seu bem espiritual, e Deus bondosamente não lhe concede aquilo que você está pedindo, porque aquilo que você está pedindo, embora lhe pareça bom, na verdade, ou é mal, ou não é o melhor, e Deus tem algo melhor para você. Então a primeira característica desta oração, que Deus nunca deixa de atender, é o quê? Quando eu peço algo para a minha salvação, quando eu peço algo para a minha conversão, quando eu peço algo para a minha libertação dos meus vícios, dos meus pecados. Então se você diz: Senhor, liberta-me daquele pecado, não tenha dúvida, meu santo, que Deus nunca quer o pecado para a nossa vida. Se você diz: Senhor, existe esse vício que me afasta tanto de Ti, concede-me, Senhor. Então não tenha dúvidas que isso lhe será concedido. Aí vem a segunda dificuldade. Você diz: Padre, mas eu já pedi. Mas aí é que está. Aí vem a segunda característica desta oração. Ela precisa ser perseverante. E aí as outras características, elas assim, não são segunda, terceira e quarta. Eu estou apenas dizendo segundo me vem aqui à mente. Precisa ser perseverante, precisa ser humilde e precisa ser confiante. Uma prece, para que ela agrade o coração de Deus, ela precisa ser humilde, confiante e perseverante, porque é claro que uma prece em que eu apresento e já quero ser atendido, ela é orgulhosa, ela não nos assemelha ao coração de Cristo. Então precisa ser aquela prece humilde de quem sabe que não merece o que está pedindo, de quem sabe de que já desperdiçou outras graças recebidas e que por isso não merece, mas confiante na bondade de Deus, diz: Senhor, eu tenho consciência de que eu não mereço, porque eu sou um pecador miserável. Eu tenho consciência de que eu não mereço esta graça pedida, porque por mim ela já foi perdida outras vezes. Eu já pedi, recebi e perdi. Então, novamente, Senhor, confiando na vossa bondade, eu vos suplico, concede-me, Senhor, a graça da perseverança no bem, a graça, Senhor, de Te amar acima de todas as coisas. Concede-me, Senhor, uma fé verdadeira, uma fé que verdadeiramente creia no céu, que verdadeiramente creia no vosso amor, que verdadeiramente creia que só Tu vale a pena, e de que vale a pena, Senhor, perder qualquer coisa, porque qualquer coisa comparada a Ti, é como diz São Paulo, é esterco, é estrume, não tem valor algum. Mas que eu veja, Senhor, que eu tenho uma fé tão firme, tão clara, tão iluminada, para que eu veja essas coisas, para que eu veja o mundo e a beleza do mundo com os Teus olhos, e para que eu veja o mundo e o pecado do mundo com os Teus olhos. E isso, meu santinho, minha santinha, você provavelmente vai precisar pedir a vida inteira. É por isso que a oração precisa estar presente não apenas na quaresma, mas na nossa vida inteira. No salmo de hoje,
um salmo tão bonito, que Salmo 137 ou 138, de acordo com a versão bíblica, ela diz aqui, no versículo 8: completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Imagine que versículo sálmico, que versículo bíblico bonito, de ser rezado e repetido todos os dias, de você pedir a Deus: completar em mim a obra começada. Isto é, Deus começou uma obra em mim desde o dia do meu batismo, mas esta obra, ela não foi acabada ainda. E eu peço a Deus a cada dia: Senhor, por misericórdia, completai em mim a obra começada. Mesmo que você perceba que você mesmo, com as suas próprias mãos, derrubou tijolos desta obra que Deus já começou. E você vai e confiante na misericórdia de Deus, se diz: Senhor, edifica novamente, levanta novamente os tijolos desta obra, Senhor, que é a minha vida. Eu tenho consciência, Senhor, de que por culpa própria eu derrubei tijolos desta obra, mas por misericórdia, completai a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. O Senhor é bom. Se o Senhor tivesse um coração como o meu, o Senhor não teria mais paciência comigo, mas ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. E meus irmãos, que maravilha se nós a cada dia pedíssemos a Deus: completai em mim a vossa obra começada. Por misericórdia, Senhor, concede-me as graças de que eu necessito para que aquilo que tu sonhaste para a minha vida se realize. É interessante que, se nós pegarmos, nós ouvimos aqui o Evangelho de Mateus, né? Pedi e vos será dado, procurai e achareis. E aí mais abaixo no versículo 11, Jesus, no Evangelho de São Mateus, vai dizer: ora, se vós que sois maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, se um filho pede pão, o pai não dá pedra. Se o filho pede peixe, o pai não dá serpente. Se o filho pede um ovo, o pai não dá um escorpião. Pois bem, aí o evangelista Lucas capítulo 11, versículo 13, ele faz esse acréscimo: pedi o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos será dado. Mateus, ele não registra isso, mas Lucas registra. Jesus diz então imediatamente: pedi o Espírito Santo. Ora, quando nós pedimos a Deus o Espírito Santo, nós estamos pedindo tudo isso, que Ele complete a obra começada. Nós estamos pedindo que Ele nos liberte dos nossos vícios. Nós estamos pedindo que Ele nos cure da nossa cegueira. Nós estamos pedindo que Ele arranque do nosso coração toda a ilusão com o mundo. Estamos pedindo o Espírito Santo, estamos pedindo a graça de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a intensidade, com toda a nossa força, que estamos pedindo o amor de Deus. Então, pedi o Espírito Santo. Quando pedimos o Espírito Santo, estamos pedindo o fervor, estamos pedindo que Ele arranque do nosso coração toda a preguiça espiritual que nos faz dar sempre o mínimo a Deus, quando o mínimo damos. Então, pedir o Espírito Santo é pedir essa generosidade, este fervor que nós precisamos suplicar a nosso Senhor. Então, pedir o Espírito Santo. A antífona do Evangelho de hoje, nós ouvimos, né? Salve o Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Aí vem uma antífona do Salmo 50, que aqui está assim: criai em mim um coração que seja puro,
dai-me de novo a alegria de ser salvo. Ele juntou a parte de um versículo com outro. Se você pegar o Salmo 50, lá no versículo 12, 50 a 51, né, de acordo com a tradução, são 2 versículos que nós poderíamos repetir constantemente durante a quaresma, e não só durante a quaresma. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Qualquer desses versículos já seria um caminho de santidade. Isto é, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Imagine, nós estamos pedindo a Deus que Ele nos conceda a alegria, e isso aqui Ele não nos nega. Se nós pedirmos, vamos lá, se nós pedirmos o versículo 12, 13 e 14, Deus não nos nega, porque todos eles concorrem para a nossa salvação. Versículo 12: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Que nós nos decidamos por Deus, e que nós lutemos e combatamos contra tudo aquilo que impede isso. Pedir a Deus esta graça do versículo 12 é certeza de que Deus vai nos conceder, desde que eu peça com confiança, desde que eu peça com humildade e desde que eu peça com perseverança. O versículo 13 também é certeiro. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Estamos pedindo a Deus que Ele não permita que nós dele nos afastemos, e estamos pedindo o Espírito Santo. Pedi o Espírito, e o Espírito será dado, diz Lucas no capítulo 11, versículo 13. Então, é certo que você vai receber, desde que você peça com confiança, com humildade e com perseverança. E o terceiro versículo aqui, o versículo 14: dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Meus santos, imagine que graça é o cristão, o católico, que é alegre, que é feliz por aquilo que Cristo lhe alcançou na cruz, que é feliz por ser chamado à salvação, que é feliz por ser católico. Mas felicidade mesmo, pense a felicidade que você teve, sei lá, quando lhe nasceu um filho. Pense a felicidade que você teve quando alcançou uma grande graça, graça criada, eu digo. Pense na felicidade louca, passageira, de alguém que ganha, não sei nem se isso é felicidade, tá? Mas tá bom, tem gente que acha que isso é felicidade, que ganha na Mega Sena, tá bom. Agora pense ter uma verdadeira felicidade, então, por ser salvo, por ser católico, por Jesus Cristo nos ter aberto as portas do céu. Ora, uma pessoa que é feliz por isso, ela vai se empenhar totalmente em corresponder ao amor de Deus. Ela será generosa, por isso que a segunda parte é essa: dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o espírito generoso. Então, se você todo dia, meu Deus, me dá a alegria de ser salvo, Senhor, por misericórdia, eu sei, Senhor, que eu não mereço esta graça, mas dai-me a alegria de ser católico. Eu sou católico, mas eu não tenho essa alegria. Eu me alegro com tantas coisas, eu me alegro com tantas coisas passageiras, mas eu não me alegro nem daquela maneira com esta realidade de ser salvo. Eu não me alegro por poder receber a Eucaristia. Eu não me alegro, Senhor, por saber que Tu me ouves nas minhas preces. Eu preciso, Senhor, a minha fé precisa crescer. A minha fé é tão pequena, por quê? Por que é que eu não me alegro por ser salvo? Por que é que eu não me alegro por ser católico? Por que é que eu não me alegro, mas alegrar-me mesmo, alegrar-me de ficar quase que meio bobo até,
Isto é, uma alegria tão grande que ela ultrapassa até as dificuldades e tristezas da vida. Não é que as tristezas e dificuldades desaparecerão, mas eu tenho uma alegria tão grande no meu coração que digo: mas as dificuldades do tempo presente nem devem ser comparadas com a alegria de ser salvo. Estou aqui fazendo uma aplicação com São Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a alegria futura, com a glória futura. Precisamos, meus santos, então, nos exercitar nesta súplica constante. Então, se diante de tudo isso, o seu coração nem se motivou, peça a Deus a fé. Diga: Senhor, eu creio nisso que está sendo dito, mas eu creio de uma maneira tão fria, tão morna. Aumentai a minha fé. Senhor, eu sou capaz de me alegrar com tantas coisas, mas eu não me alegro dessa maneira com as realidades espirituais. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Meus irmãos, eu dei aqui a vocês 4 versículos. Disse o versículo do Salmo da missa de hoje, Salmo 137, versículo 8: completai em minha obra começada. E estes 3 versículos do Salmo 50, que foi aqui da antífona do Evangelho de hoje, mas que nós coloquemos em prática, que nós começamos então a rezar com confiança, com perseverança, com humildade, sabendo que pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto, porque a todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, porque o nosso Pai, Ele é bom, e Ele não nega os dons do céu àqueles que lhe pedem. Que nós, com toda a confiança e fé, nos coloquemos aos pés de nosso Senhor, numa oração constante, confiante, perseverante e humilde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.